nome desta música é Morning Mood, de Edvard Grieg. Bom dia, professora Giovana. Espero que esteja tudo bem com a senhora. Como requisitado, neste vídeo, registrarei e explicarei 4 eventos explanados por forças intermoleculares que posso encontrar no meu dia a dia. Embora este vídeo esteja disponibilizado a todos com o objetivo de transmitir conhecimento, o qual espero que seja verdadeiro, já que se trata sobre estudos e pesquisas, este vídeo é a minha resolução de uma atividade escolar. Por isto, refiro-me à minha professora da disciplina de Química. Após acordar, sempre bebo achocolatado, o qual confecciono com o uso de achocolatado em pó e leite. A questão que o evento de formação da solução do achocolatado me origina é: por que a mistura entre o leite e o achocolatado em pó ocorre? Primeiramente, inicio pelo achocolatado em pó. Pelo que pesquisei, descobri que este é formado a partir da mistura entre chocolate em pó e açúcar, ou seja, a sacarose, uma substância formada por moléculas polares. Em outras palavras, uma molécula polar é uma que possui seu momento dipolar diferente de zero, isso por consequência da diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem a molécula. Indo mais a fundo, o chocolate em pó é formado pela mistura entre cacau e açúcar, sendo que este fruto é constituído principalmente por teobromina e ácido oxálico. Analisando a geometria molecular dessas substâncias, já que não encontrei os valores de polaridade de ambas por meio de pesquisas, tomo como conclusão que estas são, praticamente, polares. Com isto, sabe-se que todos esses compostos se misturam por serem polares, pois moléculas assim formam ligações intermoleculares entre si, e que o achocolatado em pó é um complexo polar. Partindo para o leite, cerca de 87% de sua constituição é representada por água, e 12 a 13% é representada por elementos sólidos, sendo os lipídios, ou seja, as gorduras, os mais abundantes entre esses. As moléculas de água são polares, enquanto as moléculas de gordura são, praticamente, apolares, ou seja, possuem seu momento dipolar igual a zero. Porém, somente moléculas polares formam ligações intermoleculares com outras polares, e somente moléculas apolares formam ligações com outras moléculas apolares. Sendo assim, por que não é possível identificar a gordura no leite a olho nu? Pois a gordura está presente na forma de pequenos glóbulos dispersos em toda a extensão do leite. Estes são tão pequenos que não é possível identificá-los a olho nu, somente com o uso de instrumentos ópticos capazes de ampliar imagens de objetos muito pequenos, como um microscópio. Com isto, tomo como conclusão que o leite é um composto anfipático, ou seja, cada uma de suas moléculas possui uma ou mais regiões polares e outra ou outras apolares. Desta forma, concluo que a mistura entre achocolatado em pó e leite ocorre pois as moléculas de ambos possuem áreas polares, as quais realizam ligações intermoleculares entre si, conectando os compostos. Aliás, essas ligações são de hidrogênio, o tipo de ligação intermolecular mais intenso entre as 3 existentes, pois quase todas, se não todas, as substâncias citadas possuem átomos de hidrogênio e de oxigênio propensos a realizar tal tipo de ligação intermolecular. Em minha residência, o uso de água é comum, tendo como objetivos, por exemplo, lavar as mãos ou lavar a louça. Com atenção, é possível observar uma intensa atração entre as moléculas dessa substância, como demonstrado neste trecho. A questão que este evento me origina é: por que as moléculas de água possuem uma intensa atração entre si? A explicação é breve. As moléculas de água se conectam por meio de ligações de hidrogênio, as quais, como citado anteriormente, são um tipo de ligação intermolecular mais intenso, ou seja, torna-se mais difícil separar as moléculas unidas por esse tipo de ligação. Por isto, os átomos propensos a formar ligações de hidrogênio possuem maior atração entre si, sendo este o caso das moléculas de água.
Despejando azeite na superfície de um objeto utilizado para o preparo de um alimento, esta permanece gordurosa, podendo ser limpa ao lavá-la. Ao fazer isto, as mãos utilizadas para realizar a ação tendem a ficar gordurosas, mesmo com o uso de água. A questão que este evento me origina é: por que as moléculas de gordura permanecem na pele, mesmo com o uso de água? Como já citado, as moléculas de gordura, ou seja, de lipídios, são praticamente apolares, ao contrário das moléculas de água, as quais são polares, o que faz com que não formem ligações intermoleculares entre si, impossibilitando que a gordura seja retirada das mãos somente com o uso de água. Aliás, é importante ressaltar que o tecido da pele humana é constituído por lipídios, o que faz com que tenha maior afinidade com a gordura. Para retirá-la, é necessário o uso de água e de um produto tensioativo anfipático, como o detergente ou o sabonete. Recentemente, estabeleci que, diariamente, devo realizar uma caminhada de cerca de 30 minutos ao redor de casa. A questão é que, geralmente, realizo esse exercício na transição da tarde para a noite, horário em que, na estação em que o hemisfério sul atualmente se encontra no período de publicação deste vídeo, que é o verão, há uma maior probabilidade de chuvas. Caso eu caminhasse em meio a estas sem proteção alguma e utilizando uma camiseta composta por fibra de algodão, a vestimenta ficaria encharcada, além de que eu provavelmente contrairia uma gripe. Porém, caso eu caminhasse em meio à chuva utilizando um guarda-chuva, as chances de me molhar reduziriam por conta da proteção do painel do objeto, o qual não ficaria encharcado se entrasse em contato com a água. A questão que este evento me origina é: por que a fibra de algodão absorve a água enquanto o painel do guarda-chuva não absorve? Primeiramente, inicio pela fibra de algodão. Esta é constituída, praticamente, por celulose, uma substância anfipática, o que, consequentemente, define a fibra de algodão como um complexo anfipático. Por isto, as regiões polares de suas moléculas formam ligações intermoleculares, aliás, de hidrogênio, com as moléculas de água, as quais, como já citado, são polares, fazendo com que a fibra de algodão absorva a água. Antes de prosseguir, informo o que é uma policondensação. Este processo resulta na formação de qualquer tipo de polímero por meio de uma reação de condensação. Pesquisando sobre o painel do guarda-chuva, descobri que este é constituído por nylon. A partir de uma policondensação do ácido adípico com a hexametileno-diamina, forma-se o nylon 66, um dos tipos de nylon mais utilizados nas indústrias têxteis. Analisando a geometria molecular dessas substâncias, já que não encontrei os valores de polaridade de ambas por meio de pesquisas, tomo como conclusão que o ácido adípico e a hexametileno-diamina são, praticamente, apolares. Com isto, sabe-se que o nylon é um composto apolar, o que faz com que o painel do guarda-chuva, constituído por moléculas de nylon, não forme ligações intermoleculares com as moléculas de água e, assim, não a absorva. Aliás, o evento da fibra de algodão absorver a água pode ser observado ao se secar com uma toalha. É isto. Desejo tudo de bom a todos e uma boa noite. Boa noite.